dará vitória a qualquer força do mal. Pecados sutis, pecados disfarçados, pecados escondidos, pecado das trevas. O crente pode dizer não. Em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, Ele despertou, Ele se levantou, Ele ressurgiu. Então o crente também tem o poder de Deus na sua vida para ressurgir para uma nova vida, uma vida completamente longe dessa maldita palavrinha pecado. Cristo Jesus nos libertou do pecado. Deus pode nos fazer despertar do sono da morte e nos chamar de volta para a vida. É isso que Deus faz por causa da sua morte na cruz. Irmãos, já que nós estamos unidos com Jesus na sua morte, nós também estamos unidos com Ele na sua vida. Então, por isso que a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Irmãos, nós estamos similares a Jesus na sua ressurreição. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos uma figura semelhante a dele. Já que ele ressuscitou, nós também temos que viver esse tipo de figura. Irmãos, nós podemos viver uma vida em igualdade ou em identidade semelhante à da vida que Jesus tem por ele ter ressuscitado. Irmãos, foi crucificado com ele o velho homem. O eu carnal foi desfeito na cruz. Por isso que o crente não é mais escravo do pecado. Crucificado juntamente com ele, a morte de Cristo na cruz acabou com a nossa corrupção interior. Ninguém mais é escravo dos impulsos da carne. Ninguém é mais, pode considerá-lo dependente desses impulsos demoníacos e carnais, por causa do que Cristo fez por nós. O velho homem foi desfeito. O eu pecador, que gostava de pecar, foi esmagado. Eu queria que o irmão colocasse o versículo 6 na tradução da Bíblia Viva. Eu queria que os adolescentes lessem comigo. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Ninguém precisa fazer uma coisa sequer para satisfazer o desejo do eu pecador. Já a vitória em Jesus Cristo. Essa expressão "seja destruído" significa o seguinte: é alguém que foi tornado inoperante. É isso que Jesus Cristo fez. Tornou essa força inoperante, inativa. Não tem mais eficiência. Agora quem tem eficiência na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não tem mais poder. O sangue de Jesus naquela cruz fez com que cessasse. Ele pôs fim, colocou de lado, aboliu, anulou. Ele fez morrer. Irmãos, o crente pode viver o espetáculo da vida cristã por causa dessa vitória
dele na cruz. Irmãos, é isso que nós somos, totalmente libertos do pecado. Então, no versículo 6, não sirvamos o pecado como escravo. Ninguém precisa fazer isso. Irmãos, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, versículo 8. Já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, por isso, no versículo 11, ele faz um apelo, e é um apelo muito legal para jovens, adolescentes, anciãos, homens e mulheres. Então vocês devem calcular, vocês devem conferir quem são vocês. Então ele diz o seguinte: assim também vós considerai-vos. Cada um deve se considerar. Considerai-vos mortos. Quer dizer o seguinte: olhe para você e avalie, e chegue a essa conclusão de que você é exatamente assim. Você já está morto para o pecado. Essa expressão é muito interessante. É você conferir. Aí você descobre que existe um valor, tipo uma poupança. Você avalia e considera que na sua poupança tem 1.000. Então você tem 1.000. Ele está falando o seguinte: avalie você, confira quem é você, e confira e veja, você está morto. Então você está morto para o pecado. Irmãos, é isso que Jesus fez por causa da sua vitória. Então no versículo 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Irmãos, está havendo um conluio. As pessoas estão coniventes, elas estão associadas com o pecado. Não precisa ser eu nem vocês, mas na sociedade, no cristianismo, isto é o mundo. Pessoas viverem associadas ao pecado. Por isso a carência de vida cristã, por isso a inanição espiritual, por isso que as pessoas não são verdadeiros espetáculos, por isso que o colega de escola não se estimula a ser crente, porque ele não vê na vida daquele outro que se diz crente uma vida com isenção do pecado. Eles veem pessoas comuns, pessoas briguentas, que xingam, que fazem motins, etc., que fazem bagunça na escola. Já falei sobre isso, e a experiência nas escolas mostrou que os crentes são verdadeiros diabinhos na escola. Então, péssimos testemunhos. Irmãos, Deus não se engana com o seu povo. Ele tem uma raça eleita, ele tem um grupo especial. Agora, esse tipo de pessoas que deixa o pecado reinar na sua vida, provavelmente não tem parte alguma com ele. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode assim ser comido, ele não pode ter autoridade ou influência, ele não pode dominar a sua vida. Se há esse domínio ainda, coloque de molho a sua barba, porque Jesus está voltando. Ele libertou o povo e deixou eles livres. Ou a pessoa é escrava do pecado, ou ela é escrava de Jesus. Irmãos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais. Olha só que coisa interessante. Não ofereçais. Não ofereça o seu corpo. Não ofereça o seu corpo como membro
Não deixe que o seu corpo fique à mão do pecado, ao passo do pecado. Não faça amizade com ele. Se perceber que tem alguma coisa com vestígio de pecado, clame pelo sangue de Jesus. Se você tem uma mania libidinosa, se tem um olhar obsceno, se tem pensamentos hostis, peça ao Senhor: Senhor, essa não é a minha vida. Se gosta de se aproximar de coisas perigosas, se gosta de mexer com coisas perigosas ao pecado, coloque de joelho no chão e resolva essa questão rápido. Não ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado como ferramenta, como arma, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Todos os crentes são ressurretos dentre os mortos. Então ofereça sua mão, seus pés, o seu corpo, os seus olhos. Ofereça tudo que você tem a Deus. Ofereça a Deus como alguém que ressurgiu e tem uma nova vida. Irmãos, o apóstolo deixou claro: por causa de Jesus Cristo, os que creem têm liberdade. Eles podem ter vitória na sua vida sobre o mal, sobre o pecado. Satanás pode juntar todos os seus soldados, que não vai vencer um adolescente por causa do sangue de Jesus na sua vida. Agora, quem der legitimidade para ele, aí faz o estrago. Satanás é pior do que Arquimedes. Arquimedes falou o seguinte: dá-me um ponto de apoio e eu vou mover o mundo. Satanás só precisa de um pontinho de apoio pequenininho para ele fazer um estrago na vida dos crentes. Então cuidado com o ponto de apoio que é dado a ele. Irmãos, vamos cantar uma música muito legal.